sem enrolação, pessoal, vamos falar um pouco do Goiás, do momento do Goiás, do empate do Goiás, da crise esmeraldina, qual o real motivo, tem como sanar ou não. Já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. No link dos produtos tem esse fone de ouvido aí, que é o fone que eu utilizo no meu dia a dia, que tem a qualidade lá em cima e o preço, gente, lá embaixo. É o fone de ouvido que eu uso, vou pegar o verdinho aqui para a torcida esmeraldina, ó. Fone de ouvido que eu uso, você adquirindo ele, você ainda coloca uma graninha no meu bolso, porque eu recebo uma comissão, assim você ajuda a nossa geração de conteúdo. Bora ao que interessa agora. A situação do Goiás é um pouco mais grave. Por quê? O Goiás, além de não ter resultado, o Goiás vive uma crise financeira complicadíssima. O André Rodrigues trouxe a informação aqui durante o nosso pré-jogo de que a comissão técnica do Goiás não recebe há 2 meses. 2 meses. O jogador está mais ou menos equilibrado, já venceu mais uma folha agora, está mais ou menos equacionado. Agora a comissão técnica, segundo o André Rodrigues, não ganha salarinho, não pega um Pix há 2 meses. E se o Goiás não está pagando salário, está com dificuldade de pagar salários, vai contratar jogadores? Hoje o Cadu Souza jogou, cara. O Cadu Souza é horroroso, fraquíssimo. O Anselmo Ramon, não sei o que está acontecendo com ele, porque o Daniel Paulista não tem escalado. Em vários jogos ele tem colocado o cara, né, no banco de reservas. E não me venha com essa churumbela de que ele não marca, porque o Anselmo Ramon marca o que ele tem que marcar, que são os gols. São os gols. E hoje o resultado, né, Cracasso, Danilo Dias, pra mim foi péssimo de novo. Sem dúvida nenhuma, Thiago. Após uma derrota pesada contra o Grêmio no Horizontino em casa, o que se esperava era uma vitória. Enfrentar o Atlético fora de casa, um time que mais empatou nessa Série B, trazer um ponto de lá pode ser considerado positivo? Depende da ótica. Um time que quer realmente brigar pelo acesso, um time que se fala o tempo inteiro no seu seio de trabalho, que o objetivo é o G2, a proximidade do G6, empatar dos últimos 9 pontos, fazer apenas 2 e o pior, tomar 6 gols, a zaga do Goiás, com todo respeito, em 13 rodadas, tomar 18 gols é um quantitativo elevado para um time que quer estar na prateleira de cima. 7 pontos para o segundo colocado. Começa a ser uma margem já um pouco longa, um pouco longínqua, um pouco distante, digamos assim, que um time que almeja estar nessa posição. É verdade que faltam ainda 6 jogos para encerrar o primeiro turno, ver os reforços que podem e o Goiás vai conseguir trazer para que consiga suprir as fragilidades que o Goiás demonstrou ter hoje. Para mim faltou muita efetividade, o Goiás vencia por 1-0, teve uma defesa de um pênalti, na hora que mais pediu o seu camisa 10, o Lucas Lima, para exalar aquele realmente o perfume que ele tem de qualidade, ditar o ritmo do jogo, municiar o seu ataque, acionar os atacantes que eram rápidos, o Wesley, o Cadu, na hora que precisava dele para cavar uma falta, segurar os caras, bater uma falta lateral, um escanteio bem batido, ele sumiu, ele desapareceu. E um detalhe curioso, o Atlético é um dos times que menos posse de bola tem nessa Série B, contra um dos times que mais posse de bola costuma ter contra seus adversários, que é o Goiás. Então o Atlético hoje teve mais posse do que o Goiás devido a isso. Faltou um camisa 10, faltou o Goiás dependendo muito do Lucas Lima. No caso, o Juninho e o próprio Lucas Rodrigues não tem essa característica de ditar um ritmo de jogo. Na hora que se esperou do Lucas, ele não apareceu. Mesmo assim, o Goiás teve uma chance com o Cadu Souza, não foi efetivo. E depois, numa felicidade imensa do Cauã, acertou um belo chute, 1-1. Pra mim, um resultado que se ajusta em tudo, Thiago. Ruim, resultado sem graça, principalmente pro Goiás, que agora vai pressionado para enfrentar o Operário, precisando voltar a sorrir na competição, porque já vê outros clubes se aproximando. Um Cuiabá que vem de 3 jogos a vencer, já ultrapassa o Goiás, já começa a sair da prateleira dos 10 primeiros colocados, e quando assim fica mais difícil de você mostrar para seus adversários que você vai realmente brigar pelo acesso. Não pode deixar que os adversários comecem a desacreditar que o Goiás vai ser um desses times, Thiago. 7h20. Cara, diante de tudo, né, que vem acontecendo aí no time do Goiás, diante dessa questão, desse fato novo aí da comissão técnica estar há 2 meses sem receber, eu lembrei de um debate em que inclusive o Danilo deu opinião, vou trazer o Danilo aqui novamente, na sexta-feira, lá no debate das feras, que serve pra gente complementar muito bem. Então acho que ele foi muito feliz nessas colocações dele. E aí complementar também sobre o momento e falando logo após aquela goleada que o Goiás tomou de 4-0, falando um pouco sobre a situação do time e o interno do time do Goiás, que é o que preocupa. Veja comigo. O Goiás não pode ser um time de muro baixo, onde o diretor de futebol convoca entrevista coletiva e expõe o time falando de salário atrasado, onde o treinador dá entrevista depois de tomar de 4, com erros dele, ele foi o principal responsável pela goleada,
e fala que não sabe se o Goiás vai ter dinheiro para fazer contratações. Pô, velho, o Goiás é uma instituição quase centenária, velho. O Goiás não tá muito aberto não, Danilo. Muita gente falando muita coisa e são funcionários, não são conselheiros do Goiás. Nem donos. Não são donos do Goiás, não são presidentes do conselho, não são presidentes do CA. Não, eles não representam a instituição, eles são contratados, como era o Adriano, por exemplo. Não estão expondo demais o Goiás. Tem crise, tem dinheiro? Não tem. Mas eles não podem ficar falando, Danilo Dias. Ou eu tô errado aqui, Cracasso? Michel Alves fez blindar o elenco. Ele fez dar uma justificativa e ele protege o seu grupo de trabalho. O que o Daniel fez, ele... Praticamente a língua do jogador é assim, ó. Poxa, professor, você expôs a gente lá na entrevista, ué. Não precisava disso. Depois de tomar de 4... Ok, isso, você vai lá e expõe o nosso grupo de trabalho da forma que foi, precisa de contratação em todos os setores. E eu me recordo bem, em 2025, quando o Mancini ou o Andrino, não me falha a memória, que em caso de acesso, nós vamos reavaliar o elenco, vamos fazer uma avaliação aqui e acolá, o Goiás, ó, despencou. Então, cuidado, a fala tem que ser, assim... ela tem que ser, tá muito aberta, sabe? Mas não fala, quem manda some na hora da crise, então assim, tem que ter muita atenção, porque foi uma fala muito assim, não sei se a gente pode, eu preciso de jogador não só na defesa, no meio, no ataque, cadê as contratações? É só pegar e ouvir atentamente essa entrevista do Daniel, de fato, e ver que ele expõe totalmente o Goiás, que disputava uma competição como era o Goiano, a exigência na Série B é outra, em um momento que não era isso, um momento que era de blindar e proteger o grupo dele. E não foi feito isso. Tem essa também, né? Quem manda acaba que não está nos momentos de crise aí do time, né? O Goiás acho que tá faltando essa pessoa para encabeçar esse momento, os momentos de crise do time. O Goiás fica sem aquele representante, sempre sem aquela voz ativa, até aquela voz de comando para o jogador que às vezes está lá na base, né, com problemas salariais, e o cara fica assim, cara, quem será? De onde vem meu socorro, né? De onde vem quem vai me direcionar? De onde vem a voz que eu posso confiar? De onde vem aquela voz que antes de eu chegar no Goiás, todo mundo falava assim, é um clube sério, é um clube bom pagador, tá, beleza. Mas quem que eu centralizo essa confiança? Acho que falta também muito isso, né, no clube do Goiás hoje. O time, de certa forma, tá perdido dentro de uma gestão, dentro de um disse, não disse, né, bem complicado mesmo. E aí começa o campo, né, o campo começa a falar. Não que a questão dos salários eu acho que seja algo que, atrasou o salário, já era, os caras vão parar de jogar. Acho que não. Acho que o jogador de futebol gosta de quê? De transparência, de prazo. Né? Se chegar nos caras e falar assim, ó, a gente não vai te pagar hoje, mas nós vamos te pagar no dia 20 de dezembro. Pode contar que nós vamos fazer aí todas as somas e o dinheiro vai estar na conta. Porque você tá falando com um cabra macho, cabra homem aqui que vai cumprir a promessa. É isso. O jogador de futebol vai lá e vai render, porque foi transparente com os caras. O jogador é assim. A gente que vai pegando aí algumas amizades no mundo da bola, eles falam assim, não, às vezes o salário atrasado não é o problema. O problema é a forma como é que está chegando lá na base nos atletas, né? Então tem que ser muito transparente, muito correto, né? E os atletas entender quem que está falando com eles ali no dia a dia é quem de fato tem autonomia para resolver. Aí acabou, aí tá resolvido. A gente viu, por exemplo, em 2025, quando a diretoria da Ponte Preta, na época o Eberlin ainda tinha um certo crédito com os atletas, ele segurou de certa forma as pontas, aí depois, né, aí descumpriram os prazos tudo, aí caiu no Paulista e tal, mas enquanto tinha mínimo crédito, porque não era aquele crédito todo, mas chegou lá nos atletas, né, explicou, deu prazo, deu tudo, a gente viu a Ponte Preta, por exemplo, subindo de divisão da Série C para a Série B, então o jogador é mais ou menos assim, você tem que ser transparente e eles entender quem que tá lidando com eles ali no dia a dia, é justamente quem tem autonomia de resolver, é o que eu vejo e percebo aí de um ou outro que a gente vai falando. E você, torcedor, o que acha? Acha que de fato a questão dos salários atrasados tem feito com que o campo, né, seja um reflexo, né? O que você me diz? Eu acredito que o que tá faltando é uma melhor comunicação com eles, é ser um pouco mais direto com eles, sabe? Até para eles ter de onde tirar motivação para poder dar aquele algo a mais dentro de campo. Acredito que seja isso. O Goiás empatou em 1-1, né? Quero dar ali os parabéns, por exemplo, para o Thiago Rodrigues, goleirão que defendeu o pênalti. O Wesley Garcia, né, que fez o gol esmeraldino, tá jogando muita bola. Então o Goiás tem vários fatores aí positivos que a gente pode trazer, né? Mas a gente já tá vendo aí que
o fator negativo já está começando a passar dos limites. A gente vê um Goiás caindo ali para a segunda parte da tabela, igual foi dito. Situação que vai ficando um pouco complicada, né? Para depois você correr atrás do prejuízo. E você não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. Tamo junto e até o próximo material.